Saudações, Alvinegra! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 315, 315, que eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Todo mundo puto da vida com o VAR, não é isso, Ana? Ah, com certeza, né? Se é lance duvidoso, a gente aqui vai ter várias interpretações. Mas não tem como ser duvidoso, já que a gente viu a linha sendo traçada ao vivo. Eles fazem esse favor pra gente, da gente ser enganado ao vivo. O máximo que esse juiz vai... Esse juiz não, que não tem nada a ver com o de campo. O juiz que tá no VAR vai pra geladeira, ele vai fazer o quê? Faltam 4 rodadas, ele vai ficar de férias até fevereiro. Não apita mais, ele volta a apitar no próximo. Não acontece nada. O VAR é uma palhaçada no Brasil. Eu tô louca pra ver a Copa do Mundo, pra ver se é nesse nível. Bom, a gente tá gravando esse podcast, fazendo essa live logo depois da partida 0x0 contra o Goiás lá, que a gente já, o comando deixou bem claro aí, fomos tungados ali na cara dura pelo VAR, no último lance, quase no último lance do jogo. Merecimento não entra no caso, a gente vai falar um pouco dessa partida para começar essa live, esse podcast, e depois a gente vai falar dos outros assuntos da semana. E vai ter esse especial do Dia das Bruxas aí no final também. A Ana já falou que a gente foi roubado ali, o VAR e tudo mais, na cara dura, Gibson. Você concorda, não concorda? Como é que você viu a partida dessa noite? Pra mim foram 3 momentos, né? Vou falar do lance, depois vou falar da partida, enfim. Mas o lance, quando mostrou pela câmera que tava acompanhando a jogada, não mostra a posição do Yuri na origem da jogada. Mostra o passe e ele receber na frente. Quando teve esse primeiro lance, eu falei, puta, ele tá impedido, certeza. Nem cogitei. Quando mostrou em seguida que a Globo, antes do VAR, a Globo paralisou a linha, ele falou, opa, não tá impedido não, né? Podia no máximo estar um ombro a ombro, no máximo, assim. Mesma depois linha, que eu né? traçou, no máximo na linha, o que não é impedimento, né? Porque tava bem claro. Agora os caras traçaram a câmera do outro lado, né? E aí a imagem fica longe pra diabo, e aí, cara, pra achar o ponto ali fica subjetivo, onde é o ponto do ombro de um ponto do outro, e aí deu a lambança que deu. Né, anularam um gol que pra mim foi legal. E a partida? A partida foi triste, cara. O Corinthians jogou mal, jogou bem mal, apático. Poucas pessoas se salvaram assim na partida. O Cássio, não tem nada de ruim falar dele, acho que ele foi bem na partida. O Du jogou bem. O Robert acabou inclusive sendo eleito nosso, depois eu vou falar sobre essas notas, mas acabou sendo eleito nosso melhor em campo hoje. Agora ali na frente foi um deserto, né, cara? Ali tava difícil. Ali foi bem doloroso. E durante a partida a gente tomou 2 bolas na trave, uma nossa, inclusive, né? A melhor finalização do Corinthians foi do Cantígio contra a gente. Mas de qualquer maneira, tipo assim, a bola não entrou, trave é trave. A gente também no final teve uma trave do Biro ali, que cabeceou a bola. Apesar dos pesares, o Goiás não conseguiu fazer o gol e garfaram esse gol nosso, que foi legal, né? Brincadeiras à parte, acho que nós vamos poder pedir música, né? Porque é o terceiro jogo bem ruim que a gente faz, bem apático. Não achei tão ruim quanto o jogo contra o Fluminense, mas assim, o primeiro tempo foi muito sonolento também. O Corinthians estava sem profundidade, os atacantes não estavam se achando em campo, as tabelas não estavam saindo. A defesa achei que foi mais tranquila, mais sólida. O meio de campo estava vai não vai, porque o Du estava correndo, né? O Du hoje estava com... que nem quem falava que tinha 2 pulmões. Mirandinha. O Du hoje, pelo amor de Deus, ele estava fazendo tudo, mas foi muito pouco. Se o Du fosse desculpa, Dudu, só interromper, se o Du fosse um pouco melhor de bola, tivesse um toque um pouco melhor, ele teria feito um estrago no jogo hoje, cara. Mas é que ele é meio grossão, né? Ele é bem tensionado pra diabo, né? Mas ele é meio grossão. Desculpa interromper, Du. Manda aí, fala aí. Não, é que eu acho que enfim, eu acho que tem isso, um pouco do errou vários lances, mas os erros maiores pra mim do ataque foram do Roger Guedes e do Yuri Alberto. E aí eles são bons, só que erraram pra caralho hoje, né? Mas continua, Dudu. Não, a gente já falou até alguns podcasts atrás. O Du é bom jogador, ele precisa evoluir um pouquinho ainda no passe, na finalização, né, jogar. Mas enfim, ele tá tendo essa oportunidade aí. Eu achei que o Vitor Pereira hoje não foi bem nas mexidas, né? Ou as mexidas não deram efeito, ele tentou, mas elas não deram efeito. E quase saiu com a vitória, não que a gente merecesse, né? Eu acho que o resultado mais justo foi o empate. Mas aí teve um lance absurdo aí, que o VAR, todo mundo viu que ele tava em condições legais, menos o VAR, que foi feito pra isso. Eu não achei a partida, o primeiro tempo pelo menos tão ruim, achei um jogo aberto, um jogo franco. Acho que o Corinthians tem
tem duas dificuldades. Primeiro, o número de atacantes. O Corinthians não tem atacante. Ele tem o Roger Guedes e o Yuri Alberto. O resto é meia. Matheus Vital é meia, Biro é meia. E o Giovani foi entrar aos 40 do segundo tempo. Então, o resto não é atacante mesmo. A gente não tem profundidade porque os jogam com o Peco trocado. Nem o Matheus Vital jogou com o Peco trocado hoje. Mas não vai pra linha de fundo. Jogando sem o Fagner, que também... Assim, eu gosto muito do Fagner, não tô culpando ele por nada. Mas ele tá numa temporada fraca. Mas quando joga com o Bruno Mendes, fica só defensivo. O Corinthians sofre pela falta de atacante, sofre pela falta de um meia. O Juliano é um meia que corre com a bola, diferente de um meia que arma a jogada. E eu achei de novo, vamos falar aqui. Agora sim pode pedir música no Fantástico, Dudu. Mais uma vez que o Vitor Pereira não fez bem as substituições. Se ele queria alguém que fizesse o corredor direito fazendo para a linha de fundo, esse jogador nunca poderia ser o Biro, que só tem o pé esquerdo. E a culpa não é do garoto. Vê que o garoto é bom de bola, até quase fez o gol no finalzinho, mas ele estava jogando de uma maneira que não é o que ele sabe jogar. Então, acho que assim, tá tudo mais ou menos. Espero que, pelo menos, consiga fazer os pontos finais pra gente ir pra Libertadores direto. Agora são 6 vagas, acho que tem ainda uma gordurinha. 7 pontos nós temos. Então, acredito que vai dar pra Libertadores direto. Mas tem alguns jogadores, por exemplo, não sei se a gente pode falar agora, que não dá mais. Cadê o Rafael Ramos? Tá com Covid, né? O Rafael Ramos e o Rony. Tá 10 dias tá com Covid. O Júnior Moraes hoje tava torcendo pro Flamengo. Então, quer dizer, tipo, não dá, né? Desculpa. Enfim, mas só pra completar que o Corinthians jogou hoje sem o Mosquito, né, que sofreu uma contusão grave, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Sem o Balbuena, que sentiu no jogo passado, o Renato Augusto, que sentiu no jogo passado, o Watson, que já sentiu na outra partida anterior. O Fagner começou no banco, acho que, enfim, pelo desgaste. O Ramiro suspenso, mas enfim, também não acho que o Ramiro seja a solução pra nada, né? E eu acho que aí o Vitor Pereira raspando o tacho do elenco ali no banco tem feito as escolhas erradas. Eu concordo, acho que o Biro entrou no lugar errado. Mas eu acho que o Corinthians fez uma partida muito fraca, especialmente do nosso meio campo pra frente. O Roger Guedes e o Yuri Alberto fizeram uma partida terrível. O Yuri Alberto ia se salvando ali no final com um gol que foi gol legal, o VAR absurdamente tirou da gente, mas os dois fizeram uma partida muito fraca e os dois não se procuraram o jogo inteiro. Não sei se eles estão de mal, não sei o que aconteceu. Eles jogam, quando eles se procuram um ao outro, o Corinthians flui, o jogo, os dois crescem, o Corinthians cresce. Nessa partida eles não se procuraram em nenhum momento. Desde o primeiro tempo, eles tiveram chance de passar a bola um pro outro e não passavam a bola um pro outro. Mas assim, uma partida muito, muito fraca. Acho que das 3 partidas que o Corinthians fez depois da final da Copa do Brasil, a que foi melhor foi justamente a do luto, a contra o Santos, que a gente conseguiu fazer o segundo tempo muito bom quando ele expulsa o jogador santista. As duas outras foram muito fracas. Essa partida eu vou discordar do Dudu. Eu acho que a gente jogou melhor ainda contra o Fluminense, porque era um time mais forte, e a gente sofreu um gol logo de cara. Mas uma partida muito, muito fraca. Enfim, entendo que a gente estava com o elenco já desfalcado, mas o Corinthians precisava mostrar mais. E mostrou mais depois que o Corinthians sofre o roubo ali, né? Vai pro abafa e tem outras chances e tal. Por que não foi antes, né? Por que não conseguiu fazer isso antes, né? Por que só quando é roubado, aí agora fiquei revoltado, eu vou jogar com energia? Aí não dá, né? O Fagner fazendo uma partida muito fraca. Esse ano, acho que a Ana falou bem, ele tá fazendo um ano muito, muito abaixo. Por acaso, hoje ele se tornou o 10º jogador com mais partidas com a camisa do Corinthians, né? Hoje ele completou, ele passou o Rivelino. E tá entre os top 10 aí com a camisa do Corinthians. Enfim, o Fagner teve aquela coisa dele se contundir, né? Ele não vinha fazendo um grande ano, tá um pouco melhor, mas ele se contundiu e voltou mal. Tem essa coisa, ele também tá jogando talvez com dor ainda, talvez ainda no sacrifício, justamente porque o Rafael Ramos nunca tá disponível, quando tá não dá certo. O Bruno Mendes ali também é uma opção só defensiva. Não sei se ele tá indo pro sacrifício, não sei se é isso. Mas o Fagner realmente tá jogando muito, muito mal. O que você acha, Ana? Você acha que é isso? Pode ser. Eu não sei porque ninguém nunca veio ao público falar que ele não tinha se recuperado plenamente, que ele ainda tá jogando com dor. Então pode ser, a gente pode até... Mas acho que ele tá errando passes fáceis, coisas que não precisa. Ele toda hora que pega a bola, ele se livra da bola na intermediária. Nunca foi assim. A gente sabe que tem uns jogadores que não tem reserva, né? Não querendo desmerecer o Bruno Mendes consegue fazer a função, mas uma função defensiva, então a gente teria que mudar o esquema, talvez jogar com 3 zagueiros ali, mas o Fagner, o Yuri Alberto não tem reserva, hoje em dia o Vera não tem reserva, então tipo, o Corinthians precisa acordar isso para 2023.
que vocês estão comentando pra mim faz sentido, assim, que talvez não esteja 100%, alguma coisa tem, porque não é do feitio dele jogar dessa maneira. Mas eu acho que o ano dele, depois da contusão, foi muito fraco mesmo. Né? Antes da contusão, ele até teve partidas boas, algumas não tão boas, mas não tava ruim, né? Mas depois da contusão, ele voltou abaixo mesmo. E até agora não voltou a ser o que era. Infelizmente, foi um ano abaixo dele. Ele já não estava tão bem muito antes da contusão, né? Tava mediano. É uma pena, né? Porque ele perdeu a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Se ele tivesse feito um ano mais ou menos, ele iria para a Copa do Mundo. Concordo plenamente. Então, torcer aí pra ele também, ou que venha a público, que nem falou, né? Pra falar, não, ele tá com lesão. Não dá pra entender como ele caiu tanto assim. Esperar aí que ele faça pelo menos o feijão com arroz pra poder terminar bem essas 4 partidas aí. E assim, a gente, aqui da Irmandade, como a gente comentou no podcast anterior, assim, ele errou a penalidade na Copa do Brasil, mas fez uma grande partida na final, o Fagner. A gente elogiou a partida que ele fez na final, e ninguém aqui da Irmandade culpou o Fagner, enfim, como eu vi muita gente da torcida culpar, enfim, eu acho que ele tem uma história importante com o clube e tal, não acho que seja o caso por uma disputa de pênalti e tudo mais, a gente fala isso, mas que ele tá fazendo um ano muito fraco, ele tá. E ninguém aqui tá defendendo a saída dele, né? Porque tem muita gente falando que a torcida do Corinthians quer expulsar o Fagner. Não, exatamente. Se tá ruim com ele mal, vai ficar pior sim. A gente não consegue nem o reserva pra ele, vai conseguir um titular, né? Não tem jeito. O Fagner tem que continuar. Não vejo 2023 sem o Fagner na nossa direita. Jogando bem, espero. Mas não vejo. Ele tem contrato junto com o Cássio, né? O Duílio renovou no passado, né? Eles têm até dezembro de 24. Sidney Nelly falando que o Robert Renan joga muito, tem que ser titular. Eu acho que ele tá aos poucos ganhando, né? O Robert Renan é eleito, né, pela Jana Egípcia, o craque da partida pela Irmandade, mostrando uma característica que o VP elogiou ele lá atrás e que ele não tinha mostrado ainda, né, Ana? Que é o lançamento. Hoje ele tentou alguns lançamentos, jogando com mais tranquilidade, tá mostrando bastante qualidade o garoto, né? Mas sabe o que eu mais gostei nele? Não foi os lançamentos, não. O que eu mais gostei nele foi a antecipação. Ele se antecipava muito bem ao Pedro Raul várias vezes, sem falta, mas com um tempo de bola muito bom. Eu acho que isso é mais importante que os lançamentos, na minha opinião. É o básico, né, Madudu? Mas o Robert Renan hoje deve ser o terceiro ou o quarto zagueiro nosso ali na escala? Olha, do jeito que as coisas se mostram, acho que ele é o terceiro, né? Porque o Bruno Mendes normalmente é mais utilizado na direita. Mas assim, dá uma briga boa. Agora eu ia falar isso, concordo com a Ana. Ele se mostrou bem, antecipando. E há méritos do VP, né? O VP que conseguiu aí melhorar muito o garoto, evoluir, ele que teve esses olhos. Ou seja, acho que esses minutos que ele tá ganhando de jogo, tá dando confiança para ele. Ele tá crescendo, entendeu? Vamos ver se consegue aproveitar mais um jogo ou outro aí ainda desse ano. Se a gente fala que futebol é momento, o momento dele tá muito bom, né? Tem que aproveitar agora. Eu gostei muito, cara, dele. Mas isso que a Ana falou, pra mim, também chamou a atenção. A antecipação do moleque, ele é ligeiro. Esse moleque vai ser um baita zagueiro. E, assim, uma coisa que me agrada muito, eu sempre fiquei preocupado com o Raul. Sempre achei o Raul meio estabanado. Meio, né, bonecão de posto ali dentro da área. O Robert Renan parece ser mais tranquilo nesse sentido, né? Isso para mim já é uma grande vantagem do garoto aí sobre o Raul, que tá há mais tempo aí no Corinthians e que já fez boas partidas também, não vou condenar o garoto, enfim, que também é um garoto, é um jovem, o Renan é mais novo ainda, né? E o Raul tem uma coisa a mais, né, Gui? Fora o fato dele ser boneco de posto, ele é meio cabeça quente. Sim. Né? Às vezes ele vai lá e dá uns tocos nos caras que não precisa, aí toma cartão, sabe? Dá bote na hora errada, no lugar errado, fala, pô, cara, não é. Então a cabeça do Raul também é uma coisa que às vezes preocupa, né? Você fala, pô, ele vai fazer uma bobagem. Vamos mudar um pouco de assunto. No final do jogo passado, no meio da semana, né? Na coletiva, o Vitor Pereira falou dessa situação de fica, não fica e tudo mais. E aí eu queria tocar um pedaço da entrevista que ele deu pra gente comentar depois se ele vai ficar, se ele não vai ficar. Só queria fazer uma ressalva, ele fala nesse pedaço que eu separei, da coisa da esposa dele e tal, ele tá respondendo uma pergunta maldosa que o repórter fez antes e tudo mais, que sem sentido nenhum, só pra dar o contexto do que ele vai falar, né? Por isso que ele tá citando aí a esposa dele nessa resposta. Ele tava dando uma resposta anterior de um repórter bem maldoso que fez uma pergunta idiota pro Vitor Pereira anteriormente. Mas agora ele vai falar um pouco mais sobre se ele fica ou se ele não fica aí
Enfim, a história toda dele. Sobre a minha permanência ou não, eu já disse que a minha vontade é ficar. Agora, eu tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o timing dos jornalistas. Isso é que vocês têm que entender. Não é o timing dos jornalistas, não é o timing do torcedor, não é o timing, não é. Porque o Corinthians não vão 11 jogadores embora para contratar 11. Portanto, são, na minha opinião, e eu já falei isso com o Presidente, com a direção, na minha opinião, há de facto 3 ou 4 posições que têm que ser reforçadas. Mas isso não é para começar a reforçar já, é para ir com calma, vamos ver como é que isto acaba. Mas se o Corinthians quer, e eu também quero, vamos tentar, não é? Vamos tentar, vamos ver se eu consigo, não é que a mulher que manda e que deixa de mandar. A minha mulher, coitada, a minha mulher anda aqui há 12 anos fora de casa e quem toma as decisões são sempre eu, não é? Se o Corinthians não quisesse esperar, estava arrumada a questão, certo? Eu, se não quisesse ficar, também estava arrumada a questão. Portanto, vamos aguardar um bocadinho. Vamos ver. Mas está aí o Vitor Pereira falando na coletiva passada, né? Não foi na coletiva desse jogo contra o Goiás, na coletiva anterior, sobre a sua permanência ou não, enfim. Como é que você acha que está o clima, Gibson? Você acha que está mais fica, não fica? Ele fala claramente que quer ficar, mas ele não... Parece que não está na mão dele a decisão. Eu não sei se de repente ele está negociando, tem uma questão familiar envolvida. E eu acho que isso, cara, é uma questão dele, pessoal dele, e ele tá, e pra mim é o mais importante isso, ele tá na mesma página, ele tá em sintonia com o Duílio. Então eu concordo com o que ele falou, quem tá ansioso é a torcida e os jornalistas, vão ter que esperar. Eu acho que do mesmo jeito que ele pode ter falado, não vou ficar, mas não queremos anunciar agora, vamos anunciar só no final, eles podem estar decidindo mesmo. Eu concordo com o Gibson, eu acho que, se o Corinthians tá ok e eles estão ok, eu acho que existe realmente essa integração entre os dois lados e que tem que ser esperado, como foi acordado entre eles. Eu nem acho que se a imprensa não tivesse batendo toda hora, aí vai ficar, não vai ficar, a torcida ia estar tão desesperada assim. Eu acredito que com a Copa do Mundo realmente tenha muito tempo. A única coisa dessa frase toda que você colocou aí que eu não concordo é que o Corinthians precisa só de 3 ou 4 reforços. Era melhor que fosse 11 mesmo, né? Exato. Essa questão familiar é muito complicada. Ele já falou que ele gostaria de ficar, mas envolve toda a questão da família, a questão de saúde, tem os auxiliares, não é tão perto assim, Brasil e Portugal, não dá para ficar vindo e voltando toda hora, ainda mais com o calendário insano que a gente tem aqui. O que a gente viu, pelo menos esse ano, foi um time que não tinha nenhuma organização, e agora a gente vê pelo menos um time organizado, a gente vê um time alinhado, e é o que a gente espera. A gente agora quer poder pegar isso, melhorar pro ano que vem, para poder brigar por título. Sem dúvida nenhuma. A única coisa que fica pra mim dessa questão é assim, enfim, a distância do Brasil e Portugal não aumentou nesse tempo todo que ele tá aqui, certo? Já era antes dele aceitar o convite, é a mesma que tá. A situação com a sogra, até onde eu sei, também é a mesma que tá. Não se alterou nesse sentido. Aliás, foi por esse motivo que ele também não fechou inicialmente, né? Quando o Duílio foi procurar os treinadores, ele foi um dos primeiros que o Duílio procurou. Ele se recusou justamente pela situação da sogra de saúde. Depois que o Duílio deu uma volta, sei lá o que, voltou, insistiu e ele aceitou. A situação, teoricamente, não mudou agora. Então, é por isso que me incomoda essa dúvida nesse momento. Eu acho que a situação dele hoje é a mesma de quando ele desembarcou enfim, ele chegou lá, ele aceitou, entendeu? O que mudou? Mudou que ele se envolveu com a torcida, ele arrumou o time, então, por que agora quer ir embora? Isso que me incomoda nessa questão, entendeu? Mas vamos aguardar, né? Não tem outro jeito. Na partida, no meio da semana, né, o Mosquito, logo com 1 minuto de jogo, sofreu uma contusão grave ali, né? Vai ficar fora aí pelo menos 8 meses, enfim, ele não deve jogar nem o Paulista, a gente deve contar com ele só no meio do ano que vem. Enfim, problema aí para essas partidas finais e talvez o Corinthians precise contratar mais um aí, né, Ana? Porque o Mosquito vinha sendo um jogador importante ali com o Vitor Pereira nos jogos mais recentes. Não, uma pena por ele, eu sinto muito por ele, acho que ele volta só no meio do ano pra frente, né, porque se você contar dá mais ou menos uns 6, 7 meses porque é mais ou menos isso que o Paulinho tá, né, mas eu acho que o Corinthians já devia contratar um ponta-direita, mesmo se o Mosquito tivesse disponível. Eu acho que nós ficamos o tempo todo oscilando entre Mosquito e Adson e nenhum deles se mostrou competente para ser o titular absoluto do Corinthians. Com a lesão dele, então, isso se agrava mais ainda, né?
o cobertor no ataque é muito curto, né? Não tem de onde tirar. Infelizmente, o Corinthians precisa olhar para isso. Eu também acho que ele é limitado tecnicamente, tudo isso, mas que o Corinthians vinha conseguindo, especialmente nos jogos em casa, conseguiu tirar bastante desse jogador. Ele entregava bastante em campo, né? Ele não... Enfim, a gente pode falar, sei lá, talvez o Vital seja mais técnico que ele, mas quem a torcida prefere, o Vital ou o Mosquito? Pô, 1000 vezes o Mosquito, né? O Ramiro talvez seja mais voluntarioso de correr o campo inteiro, mas quem que a torcida prefere, o Mosquito ou o Ramiro? O Mosquito de lavada nesses caras aí, né? Poderia não fazer muitos gols, mas era aquele jogador do 1-0, né? Era o gol de 3 pontos que ele fazia também. Lamento porque, assim, de todos os jogadores, concordo com tudo que vocês falaram, mas o Mosquito ainda era o único que dava uma profundidade do lado direito, principalmente quando ele estava com o Fagner. E a gente não vai ter isso por um bom tempo. Mesmo que o Adson volte e fale, não, o Adson vai ser o titular. Ele não dá tanta essa profundidade. Matheus Vital vai quebrar um galho lá, mas não é muito de fazer isso. Até deve jogar também a próxima partida, porque a gente não tem muito o que fazer. Que nem você falou, Ramiro, enfim, não sei. Então o Corinthians teria sim, concordo com o que eu ia falar, contratar alguém para ser um cara titular ali, mas que a gente pudesse contar com um bom reserva, sendo Mosquito ou Watson, né? Pelo menos para compor elenco, porque a tendência é que a gente jogue de novo, né, um monte de competições ano que vem. E, Gibson, a Neoquímica Arena vai aproveitar a parada da Copa para fazer uma pequena reforma, é isso mesmo? Não é nem uma reforma, para dizer a verdade. Vai fazer reparos, né? Manutenção, vamos dizer assim. É que vai aproveitar o calendário, justamente para ter a folga por causa da Copa do Mundo, que é raro ter uma folga grande aí, enfim, né? Para poder fazer. E com a pandemia, primeiro ficou tudo fechado da pandemia, ninguém podia ir lá fazer as reformas, enfim. E quando voltou com aquele calendário super apertado, sem férias, sem nada. Então, nisso, o estádio pagou um pouco o preço. Ser uma manutenção mais severa nos últimos 2-3 anos. Então, eles vão aproveitar, o timing vai ser muito bom, né? E pelo que eles divulgaram, vão ser 4 coisas que vão ser feitas, 4 eixos principais, né? Tem mais coisas sendo estudadas, mas essas 4 são as mais importantes. O gramado vai ser inteiro trocado, parece que vão replantar tudo, do zero, vão arrancar tudo e fazer do zero. Aproveitar que tem tempo para isso, né? A segunda coisa que eles vão mexer vai ser naqueles telões gigantes atrás do gol, porque tem vários LEDs aí que já estão começando a dar defeito, uns apagando, e a imagem não fica tão bonita, enfim. Vão dar uma recuperada nos telões de LED também. A terceira coisa vai ser uma limpeza geral, principalmente na parte de cima e nas laterais da arena, porque é uma coisa que também era mais complicada de fazer, demora mais tempo. É basicamente uma faxina gigante. Vamos lá passar aquele vapezinho. É que imagina passar o VAP naquele negócio inteiro. Dá um trabalho, cara, passar um VAP naquele negócio, né? Não é rapidinho, não, né? Não é passar o VAP no carro. E a quarta coisa, talvez não aparece tanto, mas recentemente a gente viu o efeito disso, é que eles estão revisando toda a questão dos no-breaks das lâmpadas de iluminação. Como a gente viu, não caiu tudo, mas alguma parte dos no-breaks não funcionou. Então eles vão também redimensionar essa questão dos no-breaks para não correr mais risco, mesmo quando tiver um apagão no bairro por alguma questão de tempestade ou qualquer questão que seja, não cai mais a iluminação da arena. Sempre você precisa, apesar de ser nova, você sempre precisa ter uma manutenção na casa, né? Então é o normal isso. Eu acho uma boa. Quanto melhor, mais agradável fica aí, mais melhor a experiência do torcedor e do jogador. E é importante mesmo que faça essa reforma aí, né? Daquele tapinha ali, né? Daquela consertada lá, porque a gente espera também que não isso só possa manter, né, o nosso público, porque esse ano foi excelente, né? A gente tá com, sei lá, mais de quase 30 jogos aí, com mais de 30 mil pessoas. E a gente espera também que o futebol feminino jogue mais lá, né? Então parabéns aí, acho que tem que aproveitar, porque olha, esse espaço aí vai demorar, viu? Sabe-se lá quando, acho que só numa outra Copa no Catar. Vai ter um amistoso da Seleção Brasileira Feminina, dia 15 de novembro, na Neoquímica Arena. Então quem quiser ir, não sei como é que vai ser a venda de ingresso, ainda não foi dada pela grande CBF, mas vai ter esse joguinho aí, Brasil e Canadá. Mas chegou a hora do terror, chegou a hora do Dia das Bruxas. A hora que o pessoal da Irmandade aqui vai tremer aqui, ou vai soltar aqui todas as cobras, todos os demônios aqui, e liberar tudo para começar a virar um ano melhor. Já fez no ano passado, né, esse especial de Halloween, de Dia das Bruxas, e vai repetir aqui um pouco.
Dessa vez fazendo umas perguntas diferentes aqui que eu vou fazer pro pessoal aqui. Pra vocês, nesse Dia das Bruxas, hein? Pode soltar os demônios. Qual foi o pior vice da Copa do Brasil? O vice de 2001 contra o Grêmio, que nós tivemos um empate e uma derrota. O vice da Copa do Brasil de 2008 contra o Sport, que tivemos uma vitória e depois tivemos uma derrota lá fora de casa. O da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, foram 2 derrotas, né? Aquele que o Pedrinho fez o gol, enfim, aquela coisa dando lá o gol do Coringão. Ou esse desse 2022 aqui, nesses 2 empates e depois nas penalidades contra o Flamengo. Vai lá, Gibson, você que é fã da Copa do Brasil, pode começar. Eu não gosto de ficar remoendo muito passado, cara, mas então pra mim essa última foi mais dolorida, até pelo fato de que a gente tava jogando contra um time que tinha mais elenco, que tá jogando junto há muito tempo, que enfim, acabou de hoje levantar o caneco da Libertadores, né? E a gente fez um jogo não tão legal aqui, mas no jogo lá, no segundo tempo, a gente conseguiu dar uma bela amassada nos caras, empatamos o jogo. A gente saiu perdendo logo no comecinho, empatamos o jogo, levamos os pênaltis, começamos na frente nos pênaltis e depois se deu uma virada nos pênaltis. Então esse pra mim foi o mais doloroso. Eu tô na dúvida se é o de 2008 contra o Sport ou 2018, porque assim, errar o pênalti pra mim isso é coisa do futebol. Nos dois, 2018 e 2008, teve coisas extra futebol, que me deixa mais puta ainda, que é o caso de hoje, por exemplo. Então eu acho que eu fico com 2008, que pra mim ainda foi pior. O que aconteceu em 2008 extra? O Corinthians foi praticamente assaltado contra o Sport lá, né? 2 expulsões, né? Exato. Então eu vou colocar de 2008 contra o Sport. Olha, eu até gostei que ela escolheu essa, porque pra mim foi 2018 contra o Cruzeiro. Até porque, assim, nós não tínhamos expectativa nenhuma com aquele time, na minha opinião. A gente fez um jogo horrível em Minas, entendeu? Treinador Jair Aventura. E aqui, por que pareça, foi um jogo que você não tinha expectativa, mas nós jogamos para ser campeões. Que nem o Corinthians, com aquele time ruim, jogou para ser campeão, e aí o fator extra-campo nos atrapalhou. E lá cheguei a acreditar que a gente seria campeão. Então esse foi mais trágico para mim. Eu vou contra o Sport, e eu não vou falar nem da partida em si, que enfim, a Ana lembrou melhor da partida do que eu até. Mas justamente porque a gente tinha passado por um ano terrível em 2007, né? Rebaixamento e tudo mais, e aquele ano tava sendo de reconstrução e tudo mais, e poderia acabar trazendo um título importante. E a gente tinha feito uma partida boa aqui em casa e tudo mais, enfim, saímos com a vantagem e depois acabamos perdendo fora. Tá certo que aí depois, em 2009, a gente acabou levando, né, a taça, mas para mim foi o de 2008. Curiosamente, a gente perdeu 2008 pelo gol fora de casa e deixamos de ganhar esse ano pelo gol fora de casa, né? Mas agora, para vocês, qual foi o pior jogo de 2022? Vamos pular pela lista. Eu peguei os 5 piores jogos das nossas notas da Irmandade, tá? Foi a semifinal do Paulista contra o time lá do Jardim Leonor, que a gente acabou sendo eliminado. Foi o jogo contra o Always Red da Libertadores, aquele jogo terrível que a gente fez lá, 2-0 para eles. Foi o jogo contra o Fluminense, que a gente levou uma lavada lá no Maracanã fora de casa. A gente levou de 4 lá. Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, que a gente perde 2-0 também, sem jogar nada. Ou foi contra o 100 Mundial, aquela partida que foi em Barueri. A gente perdeu 3-0 acho que foi o primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro. Não sei, é tudo tão horrível aí que eu já nem sei. É que você lembrou algumas que provavelmente a gente já tinha esquecido, né? Mas... Eu vou tirar do Fluminense, porque do Fluminense era um time... Coitado dos garotos. O Fluminense pra mim não entra. Acho que eu vou colocar o 100 Mundial, porque aquele jogo parecia uma barata tonta, o Corinthians. Foi 3-0 na Arena Barueri. Foi tão rápido os gols que, tipo, eu tava me sentindo quase no 7-1 ali. Olha, a Ana me convenceu em mudar, porque pra mim foi o jogo com o Fluminense, mas pra não culpar tanto os garotos, eu vou com aquele Always Red da Bolívia, porque, pelo amor de Deus, mesmo sendo podia ser em 10 mil metros de altitudes, aquele time é muito ruim e a gente não conseguiu ganhar. Quando você falou, antes de ter mencionado isso, eu já ia falar Always Red. Aquele jogo, cara, assim, perder contra o time sem mundial é ruim, mas, bicho, é o time sem mundial que tá com um baita elenco. O Flu tem um time legal também. Né? Agora o Always Red, velho. What the fuck? Tipo, não dá, velho. E ainda perder daquele jeito, ou não jogar daquele jeito, enfim, né? Porque não dá nem pra dizer que jogou daquele jeito.
Cara, aquele jogo foi muito deprê. Aquele jogo foi pra deixar deprimido mesmo. E agora a pergunta que não quero calar, hein, Dudu? O pior jogador de 2022. Vou botar a lista aqui pra você. O João Pedro, lateral direito. O Luan, empinando pipa. O Bambu, que não precisa de explicação. O Júnior Moraes, que, enfim, também não precisa de muita explicação. Ou o Bruno Melo, que a Ana carinhosamente chama de Fortaleza. Olha, dá pra todas as alternativas? Tem, não tem? Mas vai ser o Bambu, né? Vai ser o Bambu. O Bambu também tá louco, bicho. O Bambu não dá, velho. Pô, eu achei que você ia pro Luan, velho. O Luan já não tem nem conta, o bicho tá lá, já tá em outra, tá de férias na praia lá. Eu não queria escolher ninguém dessa sua lista aí, mas vou respeitar a regra do jogo. Não, escolhe um e depois fala o seu fora de... Menção honrosa. A minha menção rosa vai cair essa live, mas tudo bem. Tudo bem, vambora. Dentre esses que você falou, o Bambu. Mas agora todo mundo ficou curioso pela sua menção honrosa. Agora derruba a live. Agora derruba a live. William. Não serviu pra nada um ano e ainda saiu entre uma Libertadores e um jogo do Palmeiras, ganhando 1,5 milhão por mês. Eu vi o jogo dele hoje, ele tava correndo que ele nunca correu no Corinthians. Eu pensei que ela fosse falar o Cantígio ou o Raul Gustavo, mas mais o Cantígio. Não, o Cantígio, coitado, ele não sabe o que fazer, né? Ele não se encontrou ainda. Ele precisa de uma orientação vocacional. Enfim, essa lista eu também peguei da média das notas, né? Os jogadores piores da média. No caso, o William não estava entre esses. Enfim, a gente não pode ter... A gente tá entrando... Essa live tá durando um pouco mais aí, mas a gente não pode deixar de falar das partidas dessa semana, né? O Corinthians vai jogar 2 vezes a semana. Quarta-feira vai jogar de novo contra os Urubus lá, né? 9h30 da noite. E no sábado, contra o Ceará, 8h30 da noite. Aí, Dudu, um horário bom aí de sábado. Embalo de sábado à noite na Neoquímica Arena. A expectativa é que o Corinthians jogue bola, por favor. Volte a jogar bola. Acho que essas são... Acho que o Flamengo vai vir com o time misto. Eu não acho que vai vir com o time força total. Acho que o Corinthians vai com o time... com o que tem. Então, acredito que dá pra fazer um jogo que dá pra ganhar. E sábado é o jogo pra ganhar e confirmar a classificação pra Libertadores. Se a gente não ganhar sábado na Neoquímica Arena do Ceará, eu vou começar a ficar com medo já do ano que vem. Olha, contra o Fly, é sempre, mesmo os caras acabando com o time misto, o misto dos caras, o banco dos caras é qualificado, cara. Então, é encrenque que a gente não tá com o time montado, né? Muito desfalque aí. Assim, eu quero que, como a Ana falou, eu quero que jogue bola, bicho, quero que o time vá pra cima. Mas não sei se é um jogo que dá pra ganhar. Agora, no jogo do fim de semana contra o Ceará, é pra ganhar e acabou, e pra fechar a classificação e já era. Não tem que ficar esperando em cima do Ceará, né, cara? O Ceará tá na zona de rebaixamento, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o Corinthians tem uma grande oportunidade, é difícil, né, que eu vou falar aí, o Corinthians tem uma grande oportunidade para fazer 6 pontos. Primeiro porque se a gente jogar, assim, vai pegar um time lá meio que de ressaca, faz tempo que a gente não ganha deles lá no Rio, talvez é a nossa grande oportunidade para fazer isso. E aí tem que assinar embaixo o que os dois falaram. Se não conseguir ganhar do Ceará na Neoquímica Arena, embora a gente não venha conseguindo isso nos últimos anos, a gente tem empatado, né? O Ceará já trocou de técnico, o técnico caiu ontem, se eu não me engano, sabe? Pelo amor de Deus, não dá pra perder ponto. Contra o Ceará tem que ganhar. Mas eu vejo uma grande oportunidade da gente ganhar o jogo de quarta-feira no Maracanã. Olha, eu espero que o Corinthians consiga finalmente voltar para 2022, né? O Corinthians se perdeu completamente aí depois de perder o título lá da Copa do Brasil. Não voltou em campo direito. Já não é mais nem luto. Já parece que os times... O jogo de hoje já pareceu que o Corinthians já estava esquentando. Desencana, esse ano já foi. O pessoal já estava querendo férias. Não tava mais... Já não era nem mais a questão de tristeza, de luto. Já era... Quero praia, né? O Corinthians precisa se afirmar aí nessa semana. Confirmar enfim, o que foi bom em 2022, né? O time competitivo e jogando com vontade. Precisa confirmar isso essa semana. Bom, meus amigos, então vamos encerrando esta live, este podcast 315. O Gibson vai lembrar nossas redes sociais. Bora, vamos lá. Temos 10 redes para vocês seguirem a gente, interagir com a gente. Estamos ao vivo hoje em 3 delas, no Facebook, no YouTube e no Twitter.
Temos também o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter quer Irmandade Timão. E nessa semana, né, Dudu, estaremos ao vivo depois do jogo de quarta-feira, no sábado e... no domingo. Vamos voltar ao podcast ao tradicional domingão. Né, apenas uma exceção hoje por causa das eleições amanhã, para que todo mundo aí possa votar em paz, acompanhar o resultado. E então nós estamos ao vivo quarta-feira pós-jogo, sábado pós-jogo e domingo para falar da semana que aconteceu e prevendo aí as últimas 2 partidas. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês durante a semana nas nossas lives. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians!